Meus caros alunos, nossa dica de hoje é sobre equilíbrio químico e dentro de equilíbrio químico nós vamos trabalhar em soluções aquosas. Veja aqui, quando nós estamos trabalhando em solução aquosa, a água se ioniza, produz seus íons, que íons? H+, e OH-. Dá uma olhada aqui. A água sofre um processo de ionização. Qual ionização? H+ e OH-, processo chamado de autoionização da água. Essa concentração de H+ e OH-, elas são conhecidas quando nós estamos trabalhando a uma determinada temperatura. Lembra que a constante do equilíbrio químico, ele se altera com a temperatura. Então veja aqui uma situação. Nas condições chamadas condições ambientes de temperatura e pressão, essas concentrações de hidrogênio e concentrações de hidroxilas, elas são pré-estabelecidas, já são conhecidas. Quando nós estamos trabalhando com água pura, essa concentração de hidrogênio ela é da ordem de 1 vezes 10 a menos 7 mol por litro, que a gente escreve simplesmente 10 a menos 7 mol por litro, 10 a menos 7 molar. A concentração de hidroxilas é igual à concentração de hidrogênio, da ordem também de 1 vezes 10 a menos 7 mol por litro, ou simplesmente 10 a menos 7. O que nós chamamos de KW? O KW é o produto iônico da água. Que produto iônico? Produz seus íons. Que íons? H+ e OH-. Ah, então se eu conheço a concentração de hidrogênio e se eu conheço a concentração de hidroxila, então eu conheço o KW. Quanto que é o meu KW? É a concentração de hidrogênio vezes hidroxila, que vai ser quanto? 10 a menos 14. Por que 10 a menos 14? Porque a de hidrogênio é 10 a menos 7, a de hidroxila também 10 a menos 7, multiplica um pelo outro, 10 a menos 14. Veja agora o que vai acontecer se nós colocarmos, por exemplo, uma solução em água, por exemplo, uma solução, um ácido ou uma base, formar uma solução ácida, uma solução básica. Veja aqui. Este primeiro exemplo, eu estou adicionando um ácido. E quando eu adiciono um ácido, eu estou aumentando a concentração de hidrogênio. Então, eu digo que a concentração de hidrogênio está ficando maior que a concentração de hidroxila. Quando você adiciona uma base, está acontecendo o inverso. Eu estou aumentando a concentração de hidroxila e estou diminuindo a concentração de hidrogênio. Olha aqui, se isto acontece, veja uma situação aqui bem clara, numérico. A concentração de hidrogênio é na ordem de 10 a menos 5 mol por litro. Minha solução, então, está ácida, maior que 10 a menos 7. Qual é a concentração de hidrogênio da água pura? 10 a menos 7. Quando eu acrescento aqui uma quantidade de hidrogênio através de um ácido, eu estou aumentando a concentração de hidrogênio, logo está diminuindo a hidroxila. De tal maneira que o produto dos dois tem que continuar quanto? 10 a menos 14. Vejamos aqui de novo. Quando eu adicionei uma base, eu estou aumentando a concentração de hidroxila, diminuindo a concentração de hidrogênio. Mas o produto dos dois dá quanto? 10 a menos 14. Bom, nós podemos medir, então, a acidez em função dessa concentração de hidrogênio ou concentração de hidroxila. Eu digo que minha solução é ácida quando a concentração de hidrogênio é maior que 10 a menos 3, menos 7. Quando minha solução é básica? Quando a concentração de hidroxila é maior que 10 a menos 7. Mas nós podemos medir também essa concentração de hidrogênio, essa concentração de hidroxila, que nós chamamos de acidez ou basicidade, em função da escala de pH ou pOH. Vejamos, senhores, essa situação aqui. A escala chamada escala de pH, por definição, disse que pH, o que é? Menos log da concentração de hidrogênio. E o que é o pOH? Menos log da concentração de hidroxila. Como toda água vai ter uma concentração de hidrogênio e tem uma concentração de hidroxila, toda solução vai ter uma concentração de hidrogênio e uma concentração de hidroxila. Quando nós estamos trabalhando com água pura nas condições ambientes, quando nós falamos aqui, olha, condições ambientes de temperatura e pressão, nós estamos falando de quanto? Temperatura de 25 graus Celsius e pressão de 1 atm. Nestas condições, a concentração de hidrogênio e a concentração de hidroxila são conhecidas. Quanto? 1 vezes 10 a menos 7 mol por litro, tanto para o hidrogênio quanto para a hidroxila. Então, qual seria o pH da água pura? O pH da água pura só seria menos log da concentração de hidrogênio. Então, para o nosso exemplo, o pH da água pura seria menos log da concentração de hidrogênio. Quanto que é a concentração de hidrogênio? 1 vezes 10 a menos 7 mol por litro. Olha, log de 1 você já tira, é 0. Log de 10 a menos 7 é menos 7. Aí o menos daqui com menos daqui é mais. Então, qual é o nosso pH? 7. Muito bem. Se o pH da água pura é 7, qual o seu pOH? É a mesma coisa. pOH é igual a 7. E tu pode ter, inclusive, isso como uma dica para você. Soma de pH mais pOH tem que dar sempre igual a 14, que é o chamado pKw. O pKw é menos log do KW, que vai dar exatamente 10 a menos 14, é o KW, então o pKw também é 14. Soma dos dois, pH mais pOH é igual a 14.
Muito bem, agora eu queria que nós acompanhássemos o cálculo de o pH e do pOH em uma solução ácida. Quando nós estamos trabalhando com soluções ácidas, por exemplo aqui, HNO3, em que eu tenho, por exemplo, a concentração de hidrogênio da ordem de 1 vezes 10 a menos 3, eu posso calcular qual é o pH dessa minha solução. O que é o pH da minha solução? É o menos log da minha concentração de hidrogênio. Neste exemplo que nós estamos dando aqui, eu já tenho a concentração de hidrogênio. Derivada de onde? Do ácido. Esse meu ácido é um ácido forte. Se ele é um ácido forte, ele tem um grau de ionização próximo de 100%, que nós, dependendo da concentração da solução, eu posso até dizer que ele é 100%. Bom, se a concentração minha de hidrogênio é da ordem de 10 a menos 3, qual o pH dessa minha solução? É menos log de 1 vezes 10 a menos 3. Aí já vimos, log de 1 é 0, então log de 10 a menos 3 é menos 3, com menos daqui da frente dá igual a 3. Qual é o meu pH? Então, 3. Por isso que, de um modo geral, a gente associa. Se a concentração de hidrogênio é 10 a menos 3, o pH é direto, 3. Se a concentração de hidrogênio for 10 a menos 5, qual é o pH? 5. Se a concentração de hidrogênio for 10 a menos 2, qual é o pH? 2. E não pode esquecer que quanto menor o pH, maior é a acidez, porque maior é a concentração de hidrogênio. Quanto menor for o valor do pH, mais ácido. Quanto maior o valor do pH, menos ácido, mas mais básico. Veja aqui o exemplo de uma base. Quando nós estamos trabalhando com uma base, essa base ela se dissocia, produz o seu cátion e o seu ânion. Que ânion é esse? Ânion hidroxila. Lembra agora que a concentração de hidroxila vai estar maior que a concentração de hidrogênio. Neste exemplo aqui qualquer, concentração de hidroxila quanto? 1 vezes 10 a menos 5. Assim como eu posso calcular o pH, que é menos log da concentração de hidrogênio, eu posso calcular o pOH, que é menos log da concentração de hidroxila. Veja esta situação aqui. Qual a minha concentração de hidrogênio? É 10 a menos 5. Qual é o pH? O pH dessa solução, só apagar aqui para todo mundo enxergar. Qual é a minha concentração de hidroxila? 10 a menos 5. Se é 10 a menos 5, tu estás calculando o que aqui? Concentração de hidroxila. Tu vai calcular o quê? pOH. Qual o pOH? 5, direto, como nós fizemos aqui, olha só. Qual a concentração de hidrogênio? 10 a menos 3. Log de 10 a menos 3, qual o pH? 3. Aqui, olha só, log da concentração de hidroxila, que é 10 a menos 5, qual o pOH? 5. Se o pOH é 5, qual é o pH? Lembra que a soma dos dois tem que dar igual a 14. Então, o nosso pH é igual a 9. pH maior que 7 é básico, alcalino. pH menor que 7 é ácido. E se o pH for igual a 7, nós chamamos de uma solução neutra. Veja o que nós estamos fazendo aqui. Nós adicionamos um ácido, a minha solução ficou ácida, pH menor que 7. Adicionamos uma base, solução ficou básica, alcalina, pH maior que 7. E se eu adicionar um sal, Armando? Aí nós temos que ter cuidado, cara vestibulando. Dê uma olhada na hidrólise de sais. Os sais podem sofrer hidrólise. E ao sofrer hidrólise, eles podem ionizar, produzindo H+, e OH-. Eles podem aumentar ou diminuir a concentração de hidroxila. Então, tu vais ter sal, que vai tornar o caráter ácido, e tu vai o caráter ácido da solução, e tu vai ter sal, que vai tornar o caráter básico. E tu vai ter sal, inclusive, como o nosso NaCl, que é derivado de um ácido forte e uma base forte, ele vai deixar o pH igual a 7. Muito bem, espero ter contribuído com vocês, espero tornar essa aula uma aula agradável para vocês e que possamos ter sucesso para vocês no vestibular.